A partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés escreve desta forma: a justiça que vem da lei, o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isso é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isso é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se alguém confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado ou jamais será confundido. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, somos gratos a Ti por Tua palavra, por esse dia, por este momento tão especial de estarmos juntos para adorar e bendizer o Teu nome, Senhor, e meditar na Tua palavra. Fala conosco, Senhor, ensina-nos mais uma vez, abre, Senhor, a nossa mente, que o nosso coração vai estar aberto e receptivo para a Tua palavra, para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Quinta-feira passada nós tivemos um estudo um pouco diferente, né? Aprendemos aqui como ralar um queijo, né? E hoje estamos aqui para meditar na palavra. Mas tudo que a gente deixa por um dia ou deixa por uma semana, quando volta, parece que é mais difícil, não é verdade? Não sei vocês, mas eu hoje parece que está sendo mais difícil dar o estudo, foi mais difícil estudar para hoje, e que nem o irmão Zé Maria diz, os hábitos têm muito poder, né? E a gente está acostumado, e quando a gente deixa de praticar, parece que esse hábito passa rapidinho. O costume é algo que a gente perde muito fácil, não é verdade? E hoje eu estava em casa meditando e pensando, meu Deus, né, hoje tem que dar estudo. Quinta-feira passada estava bem de boa, esperando dar hora para vir ralar o queijo, né? E quando eu estava lá em casa pensando nessa palavra e lendo, e como essa palavra é rica, né, e bonita, e uma vez era muito citada esse trecho, principalmente esse último que a gente leu, da fé que vem por ouvir a palavra, e aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Eu lembro dos irmãos da Árvore da Vida que ficaram um tempo aqui, morando aqui na igreja, no fundo, eles vendiam livro na cidade, e daí tinha os estudos bíblicos que a gente participava ali, e eles citavam muito esse texto, de que aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E foi o que Pedro pregou no dia de Pentecostes também, que aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas o invocar para eles era mais do que só você invocou e daí você está salvo. Eles tinham o costume de cada pouco, eles, no meio do nada, eles falavam, Senhor Jesus. Quem lembra disso? Do nada você estava conversando, ou eles estavam dando um estudo, e alguém falava, Senhor Jesus.
Deus, nós estamos levando a sério esse negócio de invocar mesmo, né? Cada pouco invocava. E é interessante, é estranho para nós que não temos o costume, mas é interessante por quê? Porque há costumes no mundo que as pessoas invocam quem? O inimigo. As pessoas falam palavrões, as pessoas xingam, as pessoas fazem tantas coisas, né? E eu sempre ficava meditando, a gente achava estranho, porque não era uma prática nossa, mas que faz todo sentido a gente invocar o Senhor Jesus, porque é Ele que nos socorre, é Ele que nos salva, é Ele que cuida de nós. E esse trecho que Paulo vai dizer, que nós fomos salvos, porque nós confessamos com a boca, com o coração a gente crê para a justiça, e com a boca nós confessamos, foi o que nós falamos na semana retrasada. E o versículo 11 vai dizer assim: todo que nele confia jamais será envergonhado, ou jamais será confundido. E isso demonstra que você de fato é um salvo, não é verdade? E nós estamos vivendo um tempo em que está fácil ser confundido, não é verdade? Como está fácil ser confundido? E algumas pessoas me mandaram um vídeo e, de fato, o país que fez a Olimpíada, que teve a última Olimpíadas aí, abusou da promiscuidade, das suas encenações, e tem o costume mesmo de invocar o inimigo e tal, mas a gente vê e a gente sabe que o mundo, existe uma agenda mundana que para estabelecer e para vir o anticristo e para ele reinar e para começar a dominar, a gente sabe pela palavra de Deus que tudo isso é verdade e que está prestes a acontecer. Estamos diante de um rumor de uma terceira guerra mundial. E a gente está vivendo isso e entende isso pela palavra de Deus. Mas como é que as pessoas do meio nosso usam de artimanhas para poder ganhar visualizações e likes, fazer uma coisa, dizer o que ela não está dizendo? E nós vimos o videozinho ali do cavalo, né? Pastor Marcos, o cavalo branco. E o cavalo é branco no Apocalipse 6, aí o cavalo era prata, e daí as pessoas, para dizer que aquilo representa algo do Apocalipse, já mudou a cor do cavalo. Daí eu assisti, mais de uma pessoa me mandou, e eu assisti o vídeo, e eu olhei aquele vídeo e falei, mas na Bíblia não tem cavalo prata, não existe esse cavalo prata. E daí o pastor Marcos questionou a pessoa, aí a pessoa falou assim, não, mas é o cavalo branco, não sei o que. Eu falei, mas que hora que o cavalo mudou de cor? Então, irmãos, não dá para fazer a Bíblia dizer uma coisa que ela não está dizendo, e não dá para pegar as coisas que acontecem no mundo e querer encaixar ela aqui dentro da palavra de Deus para dizer algo que ela não está dizendo. E por isso que a palavra vai dizer assim, aquele que nele crê, aquele que confessa com a boca e crê no coração, não vai ser confundido. Porque muito além de encenações e de demonstrações e de reinos e governos e anticristo e estabelecimento nesse mundo, você precisa estar embasado na crença e na confiança de que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou e está à destra de Deus e que nada foge do controle desse Deus. Ainda que a gente saiba as movimentações, isso não muda nada com relação ao nosso relacionamento com Deus. Porque se Jesus voltar hoje, eu preciso estar me relacionando bem com Jesus Cristo e com a sua palavra e com o Evangelho. Glória a Deus. Então, a cor do cavalo para mim não importa. O que importa é o que Jesus fez por mim. E eu sei que Jesus está cuidando de mim. O contexto, né, pastor? O contexto. Abrindo o segundo selo, né? Acho que fala lá do segundo selo. Já, né? Então, já está abrindo o segundo selo, mas que hora que abriu o primeiro? Irmãos, é assim, não tem nada a ver, mas é muito sério. Porque isso está diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos o tempo todo. E foi bom que quem mandou para mim, porque para que a gente possa meditar e pensar nessas coisas. Porque assim,
é um tempo difícil, é um tempo de revelações, mas é um tempo de mentira, é um tempo de falsidade, é um tempo de lobos, é um tempo de pessoas interesseiras, e para mim não faz sentido nenhum eu fazer e criar um sensacionalismo em cima de um negócio que não vai mudar nada na minha vida, e eu vou olhar para aquilo tudo que acontece às vezes com um ódio que eu não precisaria ter de um povo. E eu preciso olhar para eles com um olhar de amor, porque é assim que Jesus olha para eles, é assim que Jesus olha para nós. Amém. Nós, muitas das vezes, como humanos, nós queremos formar e fazer uma guerra aonde não tem a guerra, e aonde a guerra não é nossa. E esse interesse não faz sentido para nós como igreja. Por quê? Porque as pessoas vão vender likes, vender curso, vender o que é do seu interesse e assombrar vidas. Porque aquilo que não gera fé no meu coração me assusta, e aquilo que me assusta me deixa com medo, e aquilo que me deixa com medo me paralisa, e aquilo que me paralisa me afasta de Deus. Por quê? Porque quando Adão e Eva teve medo, o que eles fizeram? Se esconderam. E eles se esconderam, e Deus perguntou para eles assim: o que vocês fizeram? Não, Deus perguntou: aonde vocês estão? Para onde vocês foram? Para onde o que vocês fizeram levou vocês? Para longe de Deus. Aí Jesus veio com a sua graça e com a sua misericórdia, nos atrai de volta e nos diz assim que todo que nele crê jamais será envergonhado, ou jamais será confundido. E isso é o que nós precisamos viver cada dia, não uma confusão mental, mas alguém que entende quem é. A nossa identidade precisa estar fundamentada na palavra de Cristo e naquilo que Cristo fez. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo vai começar a fazer algumas perguntas. Primeiro ele afirma: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora ele começa a perguntar: como, pois, invocarão aquele em quem não crê? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como invocarão? Como é que alguém invoca Jesus se não crê nele? Não tem como, não é verdade? Não tem como a pessoa invocar Jesus se não confia nele. Não tem como a pessoa invocar Jesus se ela não depende dele. Não tem como uma pessoa invocar Jesus se ela não se rende a Ele. Porque crer, irmão, é mais do que uma crença e falar assim: eu creio. Crer é confiar. Crer é se render, se entregar. E crer é depender dele. Aleluia. Então, só invocam a Jesus aqueles que creem. E o que é crer? Confiar, é depender, é se entregar, é se render totalmente a Ele. Então, para crer, eu preciso ouvir falar dele. Nós só cremos porque nós ouvimos falar. Nós só confiamos porque nós ouvimos falar. Nós só dependemos dele porque nós ouvimos falar. E porque ouvimos falar, e esse ouvir falar gerou fé em nosso coração, e porque nós ouvimos falar e gerou fé em nosso coração, nós dependemos, nós confiamos e nós vivemos debaixo do senhorio dele, que é o mais importante de tudo. Porque quando eu aceito a Jesus, eu confesso, eu creio com meu coração e eu confesso com minha boca que Ele é Senhor da minha vida, aí eu vivo debaixo desse senhorio, aí eu estou rendido a Ele, entregue a Ele, e eu vivo segundo aquilo que Ele espera que eu viva. Glória a Deus. Porque todo aquele que invocar o nome dEle é salvo. Mas para invocar eu preciso crer. Para crer eu preciso ouvir falar. E nós ouvimos falar. Não é verdade? Nós ouvimos falar. Ouvimos falar de um Jesus que nos ama tanto e que nos atraiu para a cruz. Nos atraiu para aquilo que Ele
quer fazer na humanidade. E hoje eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou assim que ela tinha muito medo de orar pedindo a Deus mais fé. E eu falei, é uma oração complicada, porque se você ora pedindo mais fé, Deus vai te dar oportunidades para que essa fé venha crescer. E para essa fé crescer, muitas vezes você vai ter que passar por adversidade. E a adversidade e a luta que vai fazer essa fé crescer. E essa pessoa falou, é uma oração que eu passei a fazer mais, porque eu quero crer mais, eu quero ter mais fé. Daí ela falou, outra oração que eu tinha medo de fazer e que agora estou fazendo mais, é uma oração que eu quero saber o meu propósito de vida, por que eu estou aqui nessa terra e o que eu tenho que fazer. Aí eu falei, o que eu sempre falo é que a gente precisa orar para que a gente saiba a vontade de Deus, o que Deus está fazendo, e a gente precisa pedir para Ele que a gente quer participar daquilo que Ele está fazendo. E são orações que de fato é o que Deus espera de nós, que a gente venha ter fé, que a gente venha confiar. E outra oração, a pessoa não falou sobre isso, mas outra oração que é difícil a gente pedir é para que Deus nos dê mais paciência, não é verdade? Porque vai aparecer as oportunidades de você crescer em paciência, demonstrar paciência e viver a paciência. Parou de orar para pedir paciência, que daí estava muito difícil. E não é fácil, e a gente precisa crescer em fé, crescer em paciência e orar principalmente para que a gente venha estar dentro da vontade de Deus. Nós estamos aqui por um propósito. E qual é esse propósito? É o Espírito Santo de Deus que nos revela e precisamos clamar por isso. Porque nós ouvimos falar, e porque ouvimos falar nós cremos. Agora mais uma pergunta, Paulo vai dizer, e como ouvirão se não houver quem pregue? Então há quem não crê, porque não ouviu, e não ouviu porque não teve quem? Pregou, quem falou. Aí entra a nossa responsabilidade, que já cremos porque ouvimos, e porque ouvimos precisamos falar. A palavra de Deus está em seu coração, em sua boca, não está longe de cada um de nós. E às vezes a gente fica pensando assim, não, eu preciso ter uma palavra teologicamente correta para me pregar o Evangelho para as pessoas. Não, o que eu preciso pregar é aquilo que Jesus já fez na minha vida e Ele pode fazer das pessoas que estão à nossa volta também. Glória a Deus. Por isso nós precisamos ser aqueles que creem e que confiam, para nunca ser o quê? Envergonhado. Nunca ser o quê? Como é que a outra versão diz? Tem a outra versão, confundido. Nós precisamos ser pessoas que não são confundidos, não são envergonhados. Para quê? Para que a nossa palavra, o nosso testemunho de evangelho venha ser o testemunho baseado naquilo que Jesus fez na nossa vida. E o que Ele fez? Ele nos salvou. E Ele está nos transformando. E por isso nós invocamos a Ele, nós somos salvos. E porque nós invocamos a Ele, nós somos salvos, nós temos agora o compromisso de falar. Porque como ouvirão, se não há pregue? E esse testemunho de nós, de cada um de nós, indivíduos e igreja do Senhor, precisa estar cada dia mais forte em nossos corações. O irmão Diogo esse dia testificou que ele orou em várias casas, lugares que ele vai a trabalho, e ora por pessoas, e abençoa pessoas, e fala do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, isso é uma oportunidade tremenda, e isso é uma missão que não é do irmão Diogo, é uma missão da igreja de Jesus, é de todos nós. E como é bom quando a gente consegue falar do Evangelho para alguém. Você pregou para alguém, e o dia que você pregou, você voltou para cá e falou, olha, eu consegui falar do amor de Jesus. É gostoso ou não é? É tão bom quando você consegue abençoar a vida de uma pessoa. Alguém está ali precisando de uma ajuda, e você vai lá e oferece um pão para ela, oferece comida para ela. É gostoso a sensação de praticar o bem. Mas melhor ainda, ou se você puder fazer os dois, abençoar e ainda entregar o pão do céu, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Aí você se sente com uma sensação de dever cumprido, ainda que pequeno que seja aquilo que nós estamos fazendo, a gente se sente bem. A gente volta para casa, como é bom pregar o Evangelho de Jesus. Glória a Deus. Mas a gente não faz sempre, né? É bom, mas é difícil. Não é difícil?
é difícil abrir a oportunidade. Eu não conheço pessoa que consegue pregar o Evangelho com mais facilidade do que o pai. O pai, qualquer lugar que ele vai, ele começa a 2, 3 conversas. A pessoa falou do templo, eu falo, o templo é assim mesmo. E já, Jesus já entrou no meio do templo e já nos salvou e nos libertou. E já testifica e já fala do que Jesus fez na vida dele. Eu nunca vi, a mãe sempre fala, o pai vai nos lugares, as pessoas, um dia eu tenho que testemunhar isso, um dia alguém ligou enganado lá na casa do pai, e o pai atendeu e falou, Jesus te ama, a pessoa já, acho que já ficou comovida com aquilo, ele pregou a palavra, já descobriu que era parente da Andréia, e que morava em Santa Helena, e foi, lembra disso, pai? A Natália sempre lembra disso, uma pessoa ligou enganada e ele pregou para a pessoa. Graças a Deus. Hoje eu disse para um ateu, Deus te abençoe. Ele disse, aqui também. Amém, glória a Deus. Amém. Já tá conhecendo um Deus que abençoa também. E é maravilhoso isso, irmãos, e é gostoso isso. Mas nós precisamos ter isso em nosso coração e na nossa mente, que as pessoas só ouvirão se alguém pregar, se alguém falar. E nós temos esse compromisso, porque nós ouvimos. Se as pessoas que nos pregaram o Evangelho não tivessem pregado, se as pessoas que falaram do amor de Deus, ontem eu conversei com uma pessoa e essa pessoa começou a testificar daquilo que Jesus fez na vida dele e da família dele, eu falei, meu Deus, como Deus é tremendo. Usou alguém para atrair ele para a igreja, trazer ele para a casa de Deus, e ele... Na casa de Deus hoje ele é uma pessoa que abençoa muita gente. E é uma pessoa assim, simples, que transparente, que não finge, não precisa fingir. É gente como a gente que fala dos seus problemas, das suas lutas, das suas áreas de luta na vida, seus pecados, suas dificuldades, mas é uma pessoa que exala o Espírito Santo de Deus. E é maravilhoso isso. E esse testemunho dessa pessoa mexeu com o meu coração. Eu falei assim, como Jesus é maravilhoso. Como que nós somos pequenos diante de um Deus tão grande. E que apesar dessa grandeza olha para nós com um olhar de amor e fala assim, eu estou te chamando para uma nova vida, para um compromisso, para uma tarefa muito maior do que você, que é falar do meu amor àqueles que nunca ouviram. Porque, irmãos, não é só ouvir falar sobre, é ouvir falar dele e daquilo que ele faz, e daquilo que ele pode fazer, e daquilo que ele quer fazer. É interessante isso, porque não é algo assim, vamos falar sobre Jesus. Em muitos lugares se fala sobre Jesus, não é verdade? Em muitos lugares se fala sobre Jesus. Jesus é uma pessoa que dividiu a história da humanidade. A história da humanidade é antes de Cristo e depois de Cristo. Então se fala de Cristo na história. Mas falar daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo faz, daquilo que Ele quer fazer na vida das pessoas, esse é o compromisso da igreja do Senhor. Porque a igreja sabe o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele está querendo fazer na vida das pessoas, porque nós vivemos e desfrutamos isso, que Ele ainda faz hoje. Por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, Ele não muda, nele não há mudança e nem sombra de variação. Então a igreja é quem tem convicção para falar de quem Jesus é, do que Ele está fazendo, do que Ele quer fazer e do que Ele pode fazer. Amém? Amém. E esse compromisso é nosso. O relógio está paradão ali, né? Mas tem bastante tempo ainda, né? Uma hora. Glória a Deus. Então nós temos esse compromisso. E como pregarão se não forem enviados? Esse é um compromisso que a igreja tem com a missão. É verdade? A igreja precisa investir em missão. Mas qual missão? Lá na África, lá no Oriente Médio, a igreja precisa investir em missão, às vezes, na casa do vizinho. A igreja precisa investir em missão, abençoando e tocando a vida das pessoas, repartindo pão. A igreja investe em missão quando ela abençoa a cidade.
E eu vejo assim que 275 pessoas nessa cidade foi abençoado com uma pizza de R$45 nesse final de semana, e que essas pessoas abençoadas abençoaram a casa de Deus. Porque eu não sei vocês, mas eu não ouvi ninguém falando assim, estava ruim. Eu também não escutei ninguém falar. Muito pelo contrário, a gente ouviu parabéns, a pizza de vocês é boa, o preço, olha, não é caro, valeu a pena, comeu eu e mais um, o outro falou eu comi sozinha, tem uns desganados, né? Mas abençoou a vida das pessoas. E abençoou a vida das pessoas no sentido de que elas também retribuíram abençoando, pagando por aquilo que elas comeram e foram abençoadas. E isso vai gerar bênção para todo mundo quando esse tempo estiver pronto, com as pessoas que nós vamos conseguir trazer, porque nós vamos falar do amor de Jesus para as pessoas. Como pregarão se não forem enviados? Se você não se sente um enviado de Deus, eu digo para você está sendo enviado agora. E vai e prega o Evangelho, aquilo que Jesus falou para os discípulos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Mas você precisa pregar. O crer ou não depende de nós. O que depende de nós é falar que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus liberta e que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, vai buscar aqueles que nele creem. Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. Irmãos, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra. Aí que entra algo interessante, que a gente ora para que Deus aumente a nossa fé. E a nossa fé é aumentada se a gente dar ouvido a palavra de Deus. A gente precisa dar ouvido à palavra de Deus. Paulo vai falar lá na instituição do momento da ceia. Ele vai falar, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando somos julgados, estamos sendo disciplinados pelo Senhor. Para quê? Para que não sejamos condenados com o mundo. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E é interessante a gente pensar que se nós examinássemos a nós mesmos, quando eu olho para essa palavra, e Pedro vai dizer assim, que o juízo começa pela casa do Senhor. E se o juízo começa pela casa do Senhor, onde estará o pecador e o ímpio? O pai sempre falava essa palavra. Aonde estará então? E é interessante que o juízo começa pela casa do Senhor, mas Paulo vai falar assim, o juízo, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor. Para quê? Para que não haja condenação. Então, você pegar uma pessoa que pecou e jogar lá fora e simplesmente falar, não, o que Paulo está dizendo é o seguinte: pecou, está errado, examine-se a si mesmo. Olhe para você e veja que você está errado. Julgar a si mesmo, olhar para si mesmo. E toda vez que eu olho para mim mesmo, eu vejo, meu Deus, eu preciso ser julgado, eu preciso ser disciplinado. Para quê? Para que eu não venha a ser condenado com o mundo. Então a fé vem pelo ouvir. E essa fé pelo ouvir, e às vezes a nossa fé, ao invés de aumentar, que nem dizia o pastor Elogio, só que diminui. Por quê? Porque a gente deixa de ouvir. A gente deixa de dar ouvido à palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus, para nós, não é só sentar para ouvir alguém. Para nós temos diante dos nossos olhos a palavra de Deus completa. Que foi deixada para que nós vivêssemos debaixo da autoridade dela, do senhorio de Cristo, mas daquilo que Ele nos deixou relatado no Evangelho, na palavra toda, porque a palavra toda aponta para uma pessoa,
e é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. E quando ela aponta, nós olhamos para Ele, e nele nós encontramos o quê? Transformação, libertação, vida, renovo. E por isso nós estamos aqui. Aí Paulo vai falar assim, está falando do povo de Israel. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente, pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Esse povo é nós, tá? E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Esse povo, irmãos, que gerou ciúmes e que gera ciúmes, e esse povo sem entendimento, somos nós. Porque como Paulo disse lá no capítulo 9, Israel tinha tudo. Tinha o quê? O templo, tinha a revelação, tinha os patriarcas, eles tinham tudo isso. Aí vem Jesus e veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, nós o recebemos, deu-nos o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós somos filhos, um povo que não tinha entendimento, mas que o Espírito Santo abriu os olhos do nosso coração. É aquilo que nós falamos, o crer, irmãos, não depende de nós. Fazer as pessoas crer não depende de nós. O que nós precisamos fazer é falar daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus quer fazer na vida das pessoas. Aí o Espírito Santo, que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, é que faz a parte. E a pessoa crê. Amém? Coloque-se de pé. No capítulo 11, Paulo vai esclarecer bastante dessas questões sobre Israel. Acredito que semana que vem nós vamos falar sobre o capítulo 11. Mas eu já digo para vocês, chega uma altura, até o próprio Paulo fala assim: não sei mais, né? E ele vai falar assim: ó, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ah, quão infindáveis, quão inescrutáveis são os seus juízos e os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Que nós possamos estar debaixo da autoridade desse Senhor, que nos ama tanto, que nos atraiu, sua bondade nos atraiu, sua fidelidade nos atraiu, a sua voz nos atraiu. Esse entendimento de Jesus como Senhor das nossas vidas, e que aquele que invoca Ele é salvo. Ah, como é tremendo isso, irmãos. Aquele que crê nele não será confundido, aquele que nele confia, aquele que se entrega a ele, aquele que depende dele, aquele que vive debaixo da autoridade dele, aquele que vive com ele como rei. Ah, essa pessoa não será confundida, a sua fé não será abalada, não vai desfalecer, não vai naufragar na fé, não vai desistir, não vai parar pelo caminho, porque aquele que com o coração crê e com a boca confessa que Jesus Cristo é Senhor e ressuscitou dos mortos e está assentado à direita de Deus, e que o Espírito Santo, que Ele enviou, habita dentro de nós. Ah, essa pessoa não para, não desiste, ainda que por um pouco de tempo desanima, mas ele se levanta, porque o Espírito Santo de Deus o capacita, e ele sabe quem Jesus é, e o que nos espera na eternidade é glorioso, é poderoso, é maravilhoso, e nada que tem nessa terra pode se comparar com a glória que em nós será revelada. Ah, e é por isso que nós continuamos crendo, é por isso que nós clamamos, é por isso que nós buscamos ao Senhor da glória, por isso que nós invocamos o seu nome.